Protocolo de comunicação. O que a gente recém viu? SMTP, POP3 e MAP. O que eles fazem mesmo? Não pode esquecer. Esse. Isso, envia. Esse. Isso, recebe. E esse. As duas coisas. Exatamente. Vamos lá. Agora vamos dar uma olhada quais são os nossos próximos protocolos. Olha lá. Segue no teu material aí. FTP e HTTP, os nossos dois próximos protocolos importantes. Isso é protocolo, professor? É protocolo. Mas eu já vi isso na internet, escrito em algum site, alguma coisa. Já, com certeza você já viu isso aqui. Esse aqui é muito mais comum para ti do que os outros dois. Mas ainda assim, são protocolos. E vamos seguir aquele nosso padrão. Vamos destrinchar essa sigla aqui. FTP, FTP de quê? File Transfer Protocol. Então, protocolo de transferência de arquivo. Qual a palavra? Qual a palavra? Transferência. Protocolo de transferência de arquivo. Transferência. Transferência que eu não vou esquecer e eu vou associar com isso, FTP. E o de baixo? Já vamos colocar aqui também. HTTP de quê? De Hypertext. E, de novo, Transfer Protocol. Qual a palavra? Meio neurônio, né? Óbvio que é hipertexto. Hipertexto é a palavra do HTTP. HTTP hipertexto. Então tá. Onde eu vou encontrar o FTP? O FTP, querido aluno, tu vais encontrar quando tu acessar computadores que estejam daí conectados à internet e tu vai visualizar na janela do teu navegador algo muito semelhante àquela estrutura de diretórios que tu tem naquela coluna esquerda, na tua esquerda aqui, minha direita, do Windows Explorer. Puxa na tua memória, qualquer coisa, dá um pausa, abre o Windows Explorer no teu computador e olha ali. Olhou? Retorna, tira do pause e vamos lá. Ó, tu vai ter a janela do teu navegador e aí tu vai ver assim. Por exemplo, C2 tu vai ver uma pasta, outra pasta, um arquivo .doc, por aí vai. Que vai estar, por exemplo, ftp.alfa.com.br, lá na nossa barra de endereços. Vai ser a nossa próxima aula. Ó, tu vai visualizar isso aqui e todos eles tu vai poder clicar. Tu vai ver que a setinha se transforma naquela mãozinha do navegador que tu pode clicar. E aí quando tu clica, tu faz o download do arquivo. Professor, o que é download? É baixar um arquivo. Tá? Então, esse transferência aqui que eu te falei antes não está por nada aí. É o protocolo que permite que tu transfira um arquivo de um site na internet. Lembra que esse site na internet nada mais é do que alguma coisa, um pedaço que está em um computador que está conectado nessa nossa grande rede que é a internet. Então tá, protocolo de transferência de arquivos. E aí nós vimos ali como é que ele se apresenta. E aquele download, tu vai deixar ele em stand-by aqui na tua mente. Tu não fixa isso na tua cabeça ainda. Tu já vai ver por quê. É muito importante isso. Olha aqui, o HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferência de hipertexto. 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 Onde é que eu vejo isso? Toda vez que tu navega numa página. Presta atenção no teu navegador, qualquer coisa, dá um pausa na nossa aula e vai olhar alguma página na internet, visualiza, põe em prática o nosso conteúdo. Assim tu vai conseguir facilmente memorizar. Lá em cima do teu navegador, tu vê o quê? http://www.alfaconcursospúblicos.com.br/. Tu acha que esse HTTP aqui está por nada aqui? Está de enfeite? Não. Esse HTTP
Ó, segue. É esse HTTP aqui. Esse HTTP é o protocolo que vai permitir que haja a transferência desse hipertexto. Hipertexto, meu Deus do céu, hipertexto é uma página. É aquela nossa página que a gente visualiza na internet. E por quê? Porque ela foi criada através de uma linguagem chamada HTML, que, por sua vez, significa, olha o hipertexto de novo, Hypertext Markup Language, linguagem. Então, a linguagem que produziu o hipertexto e tu tem o protocolo que faz a transferência desse hipertexto. Então, esse HTTP que tu visualiza, vem câmera, vem, nos teus sites de endereço, nos teus navegadores, não está de graça. Ele indica que há um protocolo que está sendo aplicado naquele momento, que nesse caso é o HTTP, da mesma forma que tu visualiza quando tu acessa o nosso FTP aqui de cima. .alfa concursospúblicos.com.br. Esse FTP não está de graça, remete ao nosso protocolo daqui. Está entendido? Está entendido. Agora vamos de novo. Pum. Olha lá. Lembra que eu falei para tu não gravar na tua memória esse download daqui? Porque eu tô te sacaneando agora com esse de baixo. Quando tu entra numa página e tu visualiza, por exemplo, pega a nossa página do nosso curso, tu tem ali um material para baixar. Tu digitou lá em cima, www, alfa concursos públicos e tal, e acessou o nosso material e tu viu que na frente está um HTTP. Tu clicou no nosso material da nossa aula para baixar. Tu não fez um download desse material? Fez. Então, peraí. O HTTP daqui permite também fazer download de arquivo. Download de novo para tu não te confundir. Download é baixar. Tu baixou o material de apoio da nossa aula ali do site. Tá, mas não era FTP? Sim. O HTTP também? Sim. Por isso que eu disse para tu não gravar isso na tua cabeça. Tu não pode relacionar download de arquivo com nenhum protocolo. Nenhum protocolo pode tu fazer essa associação. Não dá. Download tá aqui. É aquele ato de baixar um arquivo. Só isso. Ele tá no mundinho dele. Olha aqui, ó. Ele está completamente separado do nosso mundo do protocolo que nós estamos vendo aqui. Então não faz a associação, que é muito comum o aluno fazer. Ah, é o protocolo de transferência de arquivo, então esse aqui que faz download é o HTTP. Não, esquece. Download é o ato de baixar um arquivo, seja da forma que for. Assim como o upload vai ser o ato de mandar um arquivo. E esses dois protocolos, ambos vão te permitir que tu faça download, mas eles não têm nada a ver lá. Ele simplesmente, esse aqui, permite fazer uma simples transferência de arquivos, sem frufrus gráficos e vídeo e música, que são também de ver uma estrutura de diretórios e arquivos, enquanto esse aqui te permite visualizar a página, como tu vê, com animação, com flash, com música, com vídeo, e a isso o CESP tem aparecido com esta palavra, que tu já vai ficar esperto se ela aparecer, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Hipermídia. Questões recentes do CESP têm colocado essa palavrinha aqui para definir nada mais que uma página que possui várias mídias nela. Mídia visual, auditiva, por aí vai. Então, tu tem vídeo, som, imagem, animação e por aí, coisa em flash, é PDF, é texto grande, colorido. Toda essa possibilidade que o hipertexto tem te dado nos dias de hoje, o CESP está colocando agora como hipermídia, por englobar várias mídias. Então tá, o próximo protocolo que nós vamos ver é o DNS. Seguindo a mesma sequência que a gente tem feito. Vamos
abrir essa abreviação. Domain Name System. Ih, professor, não me disse muita coisa. E mesmo que eu te traduza, não vai continuar sem te dizer muita coisa para o teu aprendizado. Então deixa eu pegar e esmiuçar para ti a palavra-chave daqui. Segue a seta, segue a seta, segue a seta. Domínio. Domínio, domínio. Primeiro vamos definir o que é domínio, para tu não ter dúvida e tá seguro para a gente avançar no nosso conteúdo. O domínio nada mais é do que a junção de vários pedaços da nossa URL. Olha só. www.alfaconcursos.com.br. Alguns dizem que isto é o domínio, outros dizem que isto é o domínio. Para o teu concurso não faz diferença, basta tu saber que o domínio é definindo o nosso endereço alfanumérico do site que tu quer acessar. Por que que existe isso aqui? E aí tu vai entender lá depois quando eu explicar o DNS. Os computadores numa rede, eles têm um nome e um nome único deles. Diferentemente do nosso mundo, no mundo dos computadores, numa mesma rede, cada computador tem que ter o seu nome, não pode ter dois computadores com o mesmo nome. Qual o nome do computador na rede? Já fez alguma questão dessas? Se não fez, não vai errar quando ela aparecer. É o IP. O IP é o nome do nosso computador na rede em que ele se encontra. Então, o IP tem que ser único na rede. Pois bem, recorda que eu já comentei para ti que os sites nada mais são do que computadores que estão conectados à internet. Se eles são computadores que estão conectados à internet, a internet é uma grande rede mundial, quer dizer que esses computadores possuem um IP. E quando eu digito um endereço, eu estou acessando este computador, significa que eu estou acessando ele pelos IP. Porque, olha o que eu falei, numa rede, o nome do computador é o IP. Como assim? O IP, por exemplo, é aqueles números assim que a gente já viu em alguma vez, alguma coisa semelhante a essa, 33 até 3 até 3. Só que seria muito chato, bem complexo, a gente ficar decorando o número de site. O site Alfa Concursos Públicos é 200, 100, 56, 7, o site da minha faculdade é tal, o site... ia ficar complicado. Aí o que aconteceu? Vamos simplificar isso aqui? Vamos simplificar para que a gente possa colocar letras e números, palavras para identificar esses computadores nessa rede. Mas, ainda assim, continua havendo essa necessidade. O nome do computador na rede ainda é o IP. Então, como é que eu vou conseguir implementar isso? De eu digitar Alfa Concursos lá no meu navegador e acessar o computador do Alfa que tem esse IP, por exemplo. Segue o quadro. Senhores, bem-vindos ao que o DNS faz. O DNS permite a conversão do texto que a gente digita, da nossa URL, em IP. E aí esse IP vai embora, que a gente já não observou no seu navegador. Bem lá embaixo, a gente vê assim, depois que a gente digita um endereço, conectando seu IP tal. Pois é, porque o DNS entrou em ação. O DNS entrou em ação e converteu aquele nome no IP. Essa é a função do DNS. Então tá, pessoal, e aqui? Continuando o nosso quadro sem fim,
Agora, o envenenamento de DNS. É isso aí. Poison é envenenamento. Esse assunto é um assunto relativamente novo, que quando cai uma questão sobre esse assunto e essa questão tem que abordar algo moderno, algo novo, algo um pouco diferente, pode aparecer isso aqui. Então, fica prestando atenção. Até porque nós estamos vendo o quê? Protocolo DNS. Então, nós vamos agora ver o envenenamento desse DNS. Olha só. Primeiro ponto que a gente tem que saber é como funciona o DNS. Como que funciona? Vamos ver. Olha só. Teu computador quer acessar uma página na internet. Então, como é que ele faz? Lembra que o DNS tem que fazer aquela tradução. Então, tu digita o site, ele converte, o servidor converte no IP, através do IP ele acessa o computador. Aqui vamos brincar com o computador do alfa. E o envenenamento ocorre onde? O envenenamento ocorre aqui. Aqui é que existe essa situação que pode ocorrer. Vamos seguir a setinha para cá para eu explicar para vocês como é que vai se dar isso aí. Quando tu digita aquele site alfanumérico lá no teu navegador, o teu computador vai buscar aonde este IP? Primeiro, ele vai buscar, vou botar aqui, o teu computador vai buscar o número do IP do computador que tu precisa saber num servidor, ao qual se dá o nome de servidor cache de DNS. Esse servidor cache DNS vai ser um servidor que está lá no teu provedor. E já vou explicar por quê. Vamos fazer de conta que o servidor cache não tinha nos seus bancos de dados o IP deste endereço que tu queria acessar. Ele vai ter que buscar mais acima. Então ele vai perguntar para o servidor de autorização de DNS. Este aqui são computadores que centralizam essas informações e são alguns espalhados pelo mundo. Mas tu, usuário de casa, da internet, não tem um acesso direto a este computador. Porque imagina só o seguinte, olha quantos usuários a internet tem no mundo. Imagina se todos eles começassem a acessar esses poucos computadores que existem. Frente ao número de provedores, é infinitamente maior o número de provedores do que do número de servidores de autorização. Então, os provedores buscam informação lá no servidor de autorização e fazem uma cópia para os seus bancos de dados. E aí tu fica tendo sempre esse tráfego aqui. Agora, quando o servidor de cache DNS não tem essa informação, o IP que tu precisa, ele busca lá em cima. Então aí tu reduz o tráfego e fica de uma forma que consiga as redes comportarem. Muito bem, mas eu estou falando de envenenamento e tu ainda não falou, professor. Pois é, primeiro vocês precisam entender isso aqui. Tá entendido? Se não, clica um pouquinho antes, uns minutos atrás, e escuta de novo a explicação. Beleza. Agora, eu sou um pirata. Ó a caveirinha do pirata. E, ao invés de acessar o site correto, eu quero fazer com que o usuário acesse um outro site falso. Por exemplo, quando eu digito www.alfaconcursospúblicos, ao invés de acessar o nosso servidor para tu ver a nossa página, eu sou pirata e quero que tu acesse qualquer outro site. Quero que, sei lá, quero que vá para o Google, pronto. Quero sacanear o Alfa e quero que ninguém acesse a página. Todo mundo vá para o Google. Um meio de fazer isso é dessa forma que nós estamos vendo do envenenamento de DNS. O que acontece? Como eu vou fazer que isso ocorra?
Vamos fazer aqui porque a gente não... Vamos apagar essa linha porque a gente não tem ela ainda. Ó, o pirata está de preto. Ó a caneta. Deixa eu apagar isso aqui, senão também vai confundir. O pirata fica de olho. Ó o olho aqui. De olho aqui nesses pedidos do servidor. Porque esse servidor ele é dinâmico. Ele vai toda hora modificando, apagando, refazendo o seu cadastro, porque a internet é muito dinâmica no dia de hoje. Então ele fica cuidando. Aí o servidor de cache faz o pedido para o servidor de autorização. O pirata vê que esse pedido foi feito e ó, corre e ele responde para o servidor cache qual é o IP. Vou botar aqui um monte de 1 para tu ver de que é bem diferente. Qual é o IP daquele site que eu quero acessar? Mas nota, essa resposta é falsa, tá? E aí o servidor cache DNS, eu recebi a resposta da minha pergunta. Beleza. Aí ele alimenta para o teu computador essa informação falsa. E ao invés de te direcionar para o site correto, com o IP correto, ele te redireciona para o falso, porque ele te dá o IP falso. E nesse momento em que há, então, a passagem dessa informação falsa direcionando o teu computador para um outro IP, é que existe o que a gente chamou segue aqui, o envenenamento do DNS. Porque o DNS que estava sadio, com uma informação sadia, passou a te dar agora uma informação falsa, uma informação errada e envenenada. Mas nota, ele não tem culpa, em tese, né? Ele não tem culpa porque o procedimento foi correto. Tá, professor, mas e quando o servidor de autorização responder aquela pergunta? Porque ele ficou cuidando dessa pergunta aqui e respondeu antes. Quando a informação do servidor de DNS, que eu vou colocar em azul, vier, olha aqui, tá voltando. O servidor cache simplesmente diz: o que eu quero saber com isso aqui? Eu já recebi a resposta dessa pergunta. E ignora essa resposta. Infelizmente a coisa ainda acontece assim. Então, envenenamento de DNS é essa situação. E isso aqui é um assunto novo que o CESP costuma estar aparecendo em algumas provas. Então, se isso cair, tu vai ficar esperto para essa questão que vai ser de um nível difícil. Tu que assistiu essa aula vai acertar. E aí tu vai estar uma questão com certeza na frente da galera que vem estudando. Porque daqueles que não estão estudando, tu já está há tempos na frente. Vamos fazer o procedimento. Qual é o procedimento? Destrinchar isso aqui. Dynamic Host Control e Protocol. Protocolo de controle dinâmico do host. Qual a palavra? Dynamic. Dinâmico. Pois é. Olha só, aproveitando esse gancho que tu viu agora do IP, comentei para ti, os computadores numa rede possuem um IP. E qual foi a informação que eu disse muito importante? Naquela rede, cada computador tem o seu próprio nome, o seu próprio IP. Se tu tem uma rede de 2, 3 computadores, fica muito fácil. Tu vai ali, diz o nome de cada um deles e resolvido. Pensa numa rede de 1000 computadores, de 10.000 computadores. Como é que tu vai fazer isso? Complicado, né? Fazer na mão. Esse cara é a solução dos teus problemas. Porque esse cara faz esse controle de forma automática. O DHCP assinala para cada computador que se conecta na rede um endereço de IP único. Assim, não há conflitos de IP, que é o nome que se dá quando tem 2 computadores com o mesmo IP na mesma rede. O DHCP faz com que haja uma automática definição desses IPs, de forma que então não se colidam. Tá ok? Esse era o último protocolo que eu queria ver com vocês.